O que a gente observa em 2020, lamentavelmente, são 3 coisas. Primeiro, não teve prevenção, pelo menos o que todo mundo, o que a imprensa tornou disponível, as ONGs tornaram disponível. Esse trabalho do Prévio Fogo significa também trabalhar em parceria com a sociedade civil, trabalhar em parceria com as populações tradicionais, ou seja, exige diálogo, exige cooperação, existe investimento. Isso também não foi feito. Esse é um governo hoje que marcadamente ou deliberadamente escolheu, tem uma opção clara de não dialogar nem com a ciência, nem de dialogar com a sociedade civil. Esses 2 braços são importantes na questão do Prévio Fogo e na questão do combate a incêndios e queimadas no Brasil. E um terceiro aspecto é que não houve fiscalização. Seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. A OMS, portanto, acaba de declarar a situação do Covid. Isso é uma fraude no povo americano. Bom, a primeira história de combate a queimadas no Brasil, queimadas e incêndios florestais, ela remonta ao final dos anos 80 para o início dos anos 90, com a criação do IBAMA e por conta do programa Nossa Natureza. Em 1988, o Brasil apresenta uma crise na Amazônia de queimada, desmatamento, e a morte do Chico Mendes, enfim, de embates e conflitos pelo uso da terra. Isso faz com que o governo brasileiro tome 2 atitudes. Recepcione a Rio 92 e depois, concomitantemente, ou seja, promove o diálogo com a comunidade internacional, chama para o Brasil e resolve sediar a conferência, essa decisão em 89. E no final de 88, no meados de 88, o governo brasileiro chama o programa Nossa Natureza, que é o programa que dá origem ao IBAMA, dá origem à lei de agrotóxicos, dá origem ao Prévio Fogo, Programa de Prevenção e Combate a Queimadas e Incêndios Florestais no Brasil. O respeito ao meio ambiente e o desrespeito ao meio ambiente é algo também histórico no Brasil. Nós temos um país de proporções continentais, um país que depende muito e investe muito pouco na fiscalização, no acompanhamento e na proteção dos biomas, por exemplo, que nós temos nesse vasto país. Temos um problema gravíssimo que vem se intensificando nos últimos anos, que é o uso criminoso da nossa matéria-prima, o uso criminoso da nossa madeira, as queimadas, as plantações que são feitas, o desrespeito à legislação básica de direitos humanos é algo que está intrinsecamente ligado à história, infelizmente, do nosso país. O que nós vimos acontecendo no Pantanal, que claramente tem um lado, parece, pela imprensa, de que foi criminoso, como gente sendo presa, etc., e tem o outro lado, que é o lado de falta de prevenção, né? de falta de investimento e uma incompetência, se eu posso dizer isso, impressionante, gerencial, de coordenação do que existe de capacidade instalada, ou que existia de capacidade instalada no Brasil. O Brasil era um país que exportava essa cooperação de prevenção a incêndios florestais e a queimadas para países. Tá? E o que é isso? O Brasil tem planos de contingência, então nós tínhamos uma capacidade instalada. Eu me lembro que, recorrentemente, o IBAMA oferecia cooperação para a Bolívia, por exemplo. Tá? E isso é na cooperação sul-sul, na cooperação internacional. E quando você tem situações críticas, como nós vivemos no Pantanal, você tem uma coisa de contingência, você chama a cooperação internacional, você chama os parceiros que têm capacidade de combater para poder trabalhar junto com você. E o que nós vimos foi o Brasil não chamando ninguém, aliás, acusando todo mundo, num despreparo sem precedentes, e a sociedade é que foi para a ponta para resolver. Na prevenção, o que se faz com a prevenção é o melhor caminho para o combate ao incêndio florestal. O melhor resultado para o combate ao incêndio florestal é a prevenção. Esse ano,
claro, houve a pandemia, ainda estamos na pandemia, né? E não foi possível empregar os brigadistas, os voluntários, o corpo de bombeiro, tal, enfim, nos combates ao incêndio florestal, porque tinha protocolo de segurança. Isso impossibilitou com que esses combatentes chegassem ao fogo o mais rápido possível. E, claro, o Estado também, o Estado que eu falo é a esfera federal, né, o governo federal, com essa nova política, ele cortou os recursos. Foi cortando os recursos para a prevenção. Isso fez com que houvesse essa demora, porque os recursos só eram liberados quando a imprensa chegava em cima, a sociedade civil, o clamor da sociedade civil, faziam com que ele liberasse algum recurso. E mesmo assim ainda demorava. Porque quando você começa um incêndio, se você demora mais de uma semana, 1 ou 2 semanas para você empregar toda a força todos os recursos para combate ao incêndio florestal, o incêndio ele toma uma outra dimensão. E aí o controle é mais difícil. Eu costumo falar assim, quando o incêndio toma uma proporção muito grande, você vai trabalhar ao máximo para salvar o mínimo. Então, a partir do momento em que nós temos um histórico de desrespeito ao meio ambiente, um histórico de crimes ambientais que ficam impunes, e um governo, como é o governo atual, que diminui a fiscalização, que diminui o investimento justamente nos órgãos que deveriam coibir, fiscalizar, punir esse tipo de ação, é óbvio que o cenário não poderia ser diferente do que ele é hoje em dia, né? Então, é importante que denúncias sejam feitas, e aqui é bom se socorrer de órgãos internacionais, e isso vem ocorrendo no Brasil. O Brasil passa vergonha hoje em dia em razão da sua política ambiental em órgãos internacionais. Somos párias, somos colocados de escanteio, somos vistos como um país que efetivamente não respeita o meio ambiente, o que é verdade. E estamos sofrendo embargos, bloqueios, vetos de investimento, vetos de importação, justamente em razão dessa política e essa postura tão prejudicial, principalmente do governo atual. Então, os argumentos políticos são tolos, são fakes, são inacreditavelmente limitados, insuficientes, ineficientes, até para uma política doméstica, para o pequeno grupo que se revela para mim absolutamente medíocre, não representam a envergadura da sociedade brasileira, na minha opinião. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento. Bom, a frase do ministro é uma frase infeliz, por mais que ele queira se justificar que o contexto foi retirado do contexto. Ali não tem contexto que explica isso, até porque em tempos de rastreabilidade de boiada, que é isso que o mundo está discutindo, não dá para passar a boiada. Então, você acaba criando uma situação que reforça toda a percepção negativa que o mundo está tendo hoje sobre o Brasil. Durante a operação do Pantanal, foi emitida uma ordem do Ministério do Meio Ambiente para que todos os que estivessem empregados no combate ao incêndio florestal retornassem, entendeu? Por conta de falta de recursos. Então, eu vejo assim, que o investimento do governo federal ainda é pouco, né? E está cortando mais ainda, e tende a piorar, porque tem previsão para o Pantanal de mais 2 a 4 anos de estiagem prolongada, né? Então, se os investimentos forem cortados, não investir no momento certo, o Pantanal vai sofrer mais ainda. Porque todo mundo acha que o Pantanal, por mais que seja uma área alagada, mas ele tem tem chuva parecido com a da Caatinga, né? É pouca chuva para uma área que
que é totalmente alagada, mas o acúmulo de biomassa no Pantanal é bem maior do que a Caatinga. E quando o fogo entra, e a dificuldade de acesso, a demora para acionar, faz com que os incêndios tomem uma outra dimensão. Dentro das suas falas, você já acabou respondendo algumas outras perguntas. Então, eu vou para a última pergunta, que seria o que esperar agora, já que a gente entrou em 2021, o que esperar de 2021, o que esperar do futuro na área ambiental brasileira? Eu acho que, do ponto de vista do governo, eu não espero muito. Do ponto de vista da sociedade civil, eu espero cada vez mais uma reação crítica importante, isso é importante ressaltar, como está na ciência. Quer dizer, a sociedade diariamente nega, contesta, mostra, etc., o que está acontecendo, e espero do setor privado, que hoje funciona como uma ponte desses dois mundos, talvez o setor privado, motivado pelas plataformas de ESG, motivado também pela questão do Net Zero Emissions e pela questão dos financiamentos internacionais, sobre o impacto da economia de inovação, o impacto das novas economias verdes, o que está vindo por aí, tá? E essa demanda de mercados, de comércio, de produção e consumo sustentáveis, e as novas economias, economia de carbono, economia de baixo carbono, economia circular, são investimentos, são novos modelos de negócios, é geração de emprego, é isso que nós estamos falando, que o setor privado talvez assuma um papel mais estruturante de respostas, pelo menos de afirmar, como a gente chama, building blocks, para algumas políticas, de tal maneira que o Brasil não se atrase tanto